Vamos iniciar aqui a nossa EBD. Antes de fazer uma oração, novamente eu agradeço, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos, A gente vai continuar aquele estudo de arrependimento que a gente iniciou há um mês atrás, quando eu cheguei aqui no Rio. Então eu vou fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Pai, como igreja do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, nos dê, Pai, a graça, Pai, nos conceda da Tua misericórdia e bondade para fazermos esse estudo, Pai, meditarmos na Tua palavra, que ela perscrute, Pai, o nosso coração, que ela possa de fato atingir, Pai, o nosso coração, para que nós vivamos vidas dignas do Senhor, Pai, dando frutos na caminhada cristã que o Senhor nos concede aqui nessa terra, Pai. Tudo isso nós pedimos e rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para relembrar, esse estudo está baseado naquele livro lá, do Thomas Watson, do puritano, A Doutrina do Arrependimento. É um livro que eu incentivo os irmãos a adquirirem, É bem fininho, é muito bom o livro, E é do Thomas Watson, esse puritano que acho que a maioria do pessoal conhece. Eu não achei, o Davi ia me emprestar aqui, mas na minha bagunça com a dele a gente não achou o livro, aí eu não tenho a capa aqui, mas ele até acho que foi relançado aí pela editora PES, Então vale a pena os irmãos adquirirem, eu recomendo aí realmente com veemência. Vou só fazer uma recapitulação da primeira aula, do que a gente deu uma olhada. Só me achar aqui. A gente viu, a confissão de fé, esse trecho, dessa seção 5 do capítulo 15. Os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente cada um dos seus pecados. Pode passar. E vimos que é uma ordem de Deus, e que se é uma ordem de Deus, portanto, é um dever nosso. Esse texto de Atos, que a gente abriu lá em Atos 17, mostra claramente, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então é Paulo ali falando no Areópago, para gentios, para gregos, os filósofos epicureus e os estoicos. Então a gente vê que realmente é ele dando uma explanação para gentios, de que agora, Deus não leva em conta de ignorância, que todos em toda parte se arrependam. E a gente viu também que foi o tema e pregação, e assunto da pregação de Paulo aos judeus e gentios, de João Batista no seu ministério, que antecedeu ao do Messias, de Pedro em pelo menos 3 ocasiões, estão ali os textos, e a nota interessante que o puritano traz, do Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno. Em 3 anos, ele iniciou o seu primeiro sermão, a primeira palavra do primeiro sermão de Cristo, está lá em Mateus 4,17, pelo menos a que foi registrada arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então, primeira palavra do primeiro sermão de Cristo aqui no seu ministério terreno, e a última palavra antes dele ser assunto aos céus. Ele foi ressurreto, e aí fala que em nome dele, aquele texto ali de Lucas 24, se pregasse o arrependimento para a vida. Então, a gente vê que é um tema de extrema importância, porque se o Messias, no seu ministério terreno, inicia o seu ministério fazendo isso, e antes de ser assunto aos céus, ele ratifica, então nós, como igreja do Senhor, devemos entender que esse é um assunto de extrema importância. Pode passar? E que os apóstolos entenderam essa clareza e essa ordem de Cristo, e está lá em Marcos 6,12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E é interessante que esse texto está falando a respeito dos 12. Então, aquele núcleo mais próximo do Senhor entendeu essa importância do tema, e eles saíram cumprindo e pregando ao povo que se arrependesse. Vimos também como o arrependimento ele é produzido. Nós vimos que é pela palavra e pelo Espírito, e ali não é ou a palavra ou o Espírito, até porque o Espírito é aquele que inspira a palavra. Então é o Espírito na palavra, pela palavra, através da palavra, que gera o arrependimento. A gente viu os alertas dos falsos arrependimentos, que os ímpios muitas vezes acham que estão experimentando o verdadeiro arrependimento, que é o medo da lei, ele fica ali com um temor ali só da punição, de ser castigado. A resolução contra o pecado, que normalmente é tomada ali normalmente em um assunto de saúde, ficou internado, alguma coisa assim, aí ele fala, não, se o Senhor me livrar dessa, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E a gente vê que isso depois não se configura como uma realidade. E o abandono de muitas formas de pecado. Você pode abandonar um tipo de pecado, às vezes pela conveniência, ou mesmo por questões de saúde, ou porque aquilo no seu meio, você não vai ser promovido
se continuar com aquela prática, você abandona um tipo de vício e acaba pegando outro. Então, esses aí são os falsos arrependimentos, né, que o ímpio muitas vezes vem a sentir, né, exercer e acha que está vivendo o verdadeiro arrependimento. E aí a gente também viu essa definição, né, que o Thomas Watson, né, o puritano, traz no livro, que eu gosto muito, né, acho ela bem elucidativa, que ele fala: o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, pela qual o pecador é movido a humilhar-se interiormente e é reformado visivelmente. Então você vê as duas dimensões do arrependimento. Ele é algo interno, né, do coração, mas desemboca numa reforma visível. Então é percebido, né? O verdadeiro arrependimento é algo que é notado exteriormente, né? Pode passar? A gente viu também, né, como os puritanos, eu falo, pode botar os 6 aí. Eles são muito didáticos, né? Então eles pegaram ali, né, e colocaram assim, que o arrependimento é um remédio espiritual composto de 6 ingredientes especiais. Visão do pecado, né? Você contemplar, você ser realmente, enxergar agora quem você é, né, apartado de Cristo. A tristeza por esse pecado, confessar, né, a confissão, a vergonha pelo pecado, o ódio, né, ao pecado. Você vê o Salmo 139, Davi fala: não odeio eu o que o Senhor odeia, os que odeiam a ti. Então, o ódio ao pecado, o abandono do pecado, né, então, que a parte deixa alcança a misericórdia. Então a gente vê, né, interessante que eu tinha falado com relação a isso, que a gente divide assim para ficar uma questão mais didática. Mas isso é uma coisa que acontece ao mesmo tempo, né? Igual a justificação, a santificação e a adoção. Está assim no nosso símbolo de fé, né? Ele fala primeiro da justificação, depois da santificação, da adoção e depois da santificação. E por que isso? Só porque a gente, quando estudar essas coisas de teologia, a gente tem que ter isso em mente, né? Que a gente estuda, separa muitas vezes por uma questão didática, mas que essas realidades espirituais, elas acontecem de uma forma contínua e às vezes ato, né, assim, instantânea, né? Então, né, nesse que eu acabei de citar, a justificação é um ato forense, então a gente comparece ao tribunal, Deus nos declara justos, e aí Deus não só faz isso, né, imputa a sua justiça a nós, ele leva para o seio da família, então ele adota depois do tribunal, e aí você já na casa, na família de Deus, você vai ser disciplinado e vai crescer em santidade. Então a gente separa para ter um raciocínio lógico. Você vai para o tribunal, é justo, é adotado, vai para a família de Deus e é santificado, mas essas coisas ocorrem em um só momento, e obviamente a santificação é o único que está lá no símbolo de fé, que é um processo. Por isso que a justificação e a adoção, elas são um ato, ela acontece e é irrevogável. Você não vai ser mais justificado, não vai ser mais adotado à medida que você vai caminhando na vida cristã, mas santificado sim. Então é interessante que essas realidades, elas acontecem num ato junto, mas ela se processa a santificação como uma obra, né? Está lá uma obra, é a santificação, o resto é tudo um ato. E aqui da mesma forma, o arrependimento, você não, às vezes isso na experiência prática, você não vê assim: agora eu estou no momento da visão do pecado. Quando você se arrepende, você chora, você se entristece, você já fica com ódio do pecado, confessa, abandona, e aí você presta nova obediência, que é o que o símbolo de fé fala. Então, aqui é só, de novo, eu faço essa questão para a gente não tentar achar que eu consigo experimentar 2 desse e o resto não. Isso é uma coisa que acontece em conjunto. Pode passar. E a gente viu, né, que foi o tema da última aula, que a primeira parte desse remédio, né, que é a visão do pecado, é como se fosse um colírio medicinal. Então, Deus, ele concede, né, ele abre os nossos olhos, nós somos obscurecidos, né, de entendimento, de mente. Deus abre os olhos, tem um versículo de Atos, né, que abrir os olhos das trevas para a luz. Aquela utilização, né, da expressão cair em si, que a gente viu em 2 ocasiões, no filho pródigo, quando ele de fato se arrepende, ele fala: ir-me-ei, terei com meu pai. Ali, naquele momento, ele cai em si, ele é chamado à sensatez, e aí de fato ele vai: agora eu vou lá com meu pai, pequei. Então é esse cair em si. E a outra oportunidade que isso é visto claramente é em 1 Reis 8,47, que é Salomão, quando ele está fazendo a oração de fundação do templo. E ele fala: quando esse povo pecar e cair em si, e se olhar para esse lugar, e que o Senhor perdoe dos altos céus. Então, cair em si também é uma expressão de que quando eles realmente tirarem as escamas dos olhos, espiritualmente falando, que o Senhor os receba novamente. Aí tem ali, às vezes, Deus faz isso até mesmo como um juízo. Então, como a gente vê no livro de Zacarias, né, a espada lhe cairá sobre o olho, sobre o braço e sobre o olho direito. E o olho direito de todos se escurecerá. Então Deus vai manter aquele povo, os ímpios numa cegueira hedionda, e eles não vão conseguir fugir disso, e Deus usa isso como
um juízo sobre eles, como a gente viu, que Deus usa, né, o mal para o bem e o bem para o mal. Então a gente viu, está bem recente aí, os últimos estudos aqui da IBD. E que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então o inimigo está sempre ativo para manter, né, os ímpios nessa cegueira espiritual. E o principal, que acho que é aquilo que aconteceu com Paulo ali, literalmente, né, na estrada de Damasco, que está lá em Atos 9, é o que acontece na nossa realidade, na dimensão espiritual, que é o seguinte, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Então o primeiro elemento para o arrependimento é você ser convencido do pecado. E aí sim, agora a gente fez esse resumo, né, hoje é aula 2, a gente vai ver o segundo ingrediente, que é a tristeza pelo pecado. A gente vê claramente aí, até não foi combinado com o pastor, né, essa soberania de Deus aí e a sua providência, foi o texto que a gente leu aqui na confissão, né, no Salmo 38, 18, que Davi fala, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Talvez é um dos textos mais claros, porque ele fala de fato, né, que ele sofre, né, tristeza por conta do seu pecado. E é interessante porque a palavra hebraica aqui para esse sofrimento, né, a tristeza, é como se tivesse, né, no hebraico fosse dito assim, eu tenho a minha alma crucificada. Então, ou seja, é uma agonia, é essa força de intensidade. Eu tenho a alma crucificada, essa agonia, é isso que é suportar tristeza por conta do pecado. E também o outro texto é esse de Zacarias, né, que olharão para aquele a quem transpassaram e pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Isso como que sentindo dores, né, sabendo que foi por nós que o Filho de Deus foi entregue para ser crucificado. Nada menos, então, do que sangue divino foi necessário para que o problema do pecado fosse resolvido. Então tem um pastor que eu gosto muito lá de Salvador, que ele fala essa frase assim, né, que a gente vê a malignidade do pecado pela dignidade do Salvador. Se o pecado fosse algo tão trivial, não seria necessário que o Deus encarnasse para vir aqui, para que ele fosse ao mesmo tempo justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então a gente precisa, e às vezes o arrependimento, como eu falei na última aula, ele acaba não sendo uma questão muito prática, porque na nossa vida cotidiana a gente consegue, né, tocar o barco sem pensar, sem fazer esse autoexame, sem considerar de fato o que é um pecado, né? O pecado é toda, né, como diz o nosso símbolo de fé, é toda falta de conformidade com a lei de Deus. E se a gente for analisar, né, o nosso comportamento a cada dia, no final do dia a gente fizesse um balanço, nós iríamos ver que como a gente ofende ao Senhor e como isso deveria ter um peso. Por quê? Né, o pastor José eu sempre falo isso, ele faz às vezes, né, quando ele prega sobre isso, uma coisa muito gráfica. Ele fala assim que teve em algum momento na cruz ali, que Cristo ele sabia especificamente pelos pecados de qual pessoa ele estava padecendo. Então, por exemplo, né, quando a gente admite isso, Paulo fala isso em Gálatas, eu sei que o Filho de Deus se entregou e morreu por mim. Ele torna isso, a obra de Cristo, particular, pessoal, eu sei que ele morreu por mim. E às vezes a gente acaba, né, não considerando o pecado uma forma assim tão grave, né, tão hedionda, né, uma perversão moral, né, espiritual, que a gente, no final das contas, a gente está sendo negligente com a obra de Cristo. Então, quando a gente tem esse entendimento de que, por conta do meu pecado, Cristo precisou ir na cruz para que a salvação fosse adquirida a nosso favor, a gente deveria ter muito mais zelo, né, e ter ser regulado esse nosso sentimento, essa sensação assim, né, de percepção do pecado. O que a gente está fazendo? Então, a malignidade do pecado é vista pela dignidade do Salvador. E aí o puritano diz uma coisa interessante, que ele fala que uma mulher pode muito bem esperar dar à luz filhos sem dores, como alguém pode ter arrependimento sem tristeza. Então, ou seja, a natureza do sofrimento, né, é intrínseco àquele ato, né? A mulher a dar à luz vai ter sofrimento e o arrependido, o pecador penitente vai sofrer, né, esse sentimento de tristeza. E aí ele diz também que os mártires derramaram sangue por Cristo e os penitentes derramam lágrimas pelo pecado. Pode passar, Davi. É o que tem que diz esse texto aí, né? Aquele da mulher que enxuga os pés de Cristo, né? E ela diz assim, ela estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas. Lucas 7:38. Então a gente vê que a tristeza do coração dessa mulher
correu, né, pelos seus olhos, né, correu pela sua alma e saiu pelos seus olhos. E Cristo até mesmo louva, né, a atitude dela e fala, né, ó, eu cheguei para aquele fariseu, estou aqui na sua casa, você não me fez nada, e essa mulher não cansou de cessar de dar vazão a essa tristeza. E ele no final fala, né, que a tua fé te salvou. Justamente o sofrimento, isso faz parte da vida cristã, né, da caminhada com Cristo. É interessante também, pode passar, Davi? O puritano faz essa lembrança aí, né, que aquela bacia de bronze lá que era um dos mobiliários, né, do tabernáculo, o sacerdote ele tinha que em alguns momentos lavar as mãos, os pés, né, para adentrar a presença de Deus, né, simbolizando realmente uma purificação. E aí ele diz que isso seriam duas, né, a tipificação seria pela do sangue de Cristo, é um duplo lavatório. A gente tem que se lavar, né, no sangue de Cristo, pela fé, lavados pela fé no sangue de Cristo, e o lavatório de lágrimas, na qual devemos ser lavados pelo arrependimento. E isso é interessante porque o verdadeiro penitente, a gente tem que criar no nosso coração uma disposição capaz de entristecer-se. Eu acho muito interessante quando o puritano fala isso, e eles não dão, né, um ponto sem nó, né, eles não deixam de citar um versículo, eles sempre falam uma afirmação categórica e eles citam um respaldo bíblico. E é interessante porque, à luz do que a gente viu, o arrependimento não é uma obra que eu faço, que eu me preparo, eu nem mesmo posso me preparar para isso, mas é que o Espírito Santo, pela palavra, né, também utilizando ele, concede. Como é que não fica meio estranho? Como é que eu vou ter uma disposição capaz de entristecer se isso não depende de mim? Mas é aquela sensibilidade pelo pecado que eu falei. A nossa vida cristã, quando a gente está ligado, né, a palavra, o Salmo diz que o Senhor dá intimidade àqueles que, né, se achegam a Ele. Quanto mais próximo do Senhor, mais a sensação, né, de pecado a gente sente, como Isaías, como João na ilha de Patmos, né, que eles caem aterrorizados. Então, à medida que a gente se aproxima da santidade de Deus, é evidente a nossa inaptidão e a nossa inabilidade para estar na presença do Senhor. Então, essa disposição capaz de entristecer significa isso. A gente ter cada dia o sentimento, né, e a percepção de que os nossos pecados, eles nos afastam do Senhor. E isso é grave, porque a gente está meio que desprezando o sacrifício de Cristo na cruz, que em dado momento foi pelo nosso pecado, né? E é interessante pensar nisso, né? O R.C. Sproul, né, aquele renomado pastor, teólogo, ele fala uma coisa que uma vez ele estava dando uma aula e ele falou isso, né? Que Cristo na cruz, ele foi um homem desprezível, né? Tanto é que ele cita o Salmo 22 e lá no Salmo 22 diz: e eu não sou homem, sou um verme, né? E ele diz que Cristo, em um determinado momento, ele foi essa figura grotesca, né? Ao ponto de do Pai, né? Deus Pai abandonar na cruz, né? E ele fala: Deus meu, por que me desamparais? E ele falou isso numa aula e um irmão lá se levantou, né? Isso é obsceno e primitivo. Ele falou exatamente isso. E foi isso que o Filho de Deus precisou passar por conta dos nossos pecados. Então, para a gente ver a malignidade do pecado, né? Cristo se rebaixou a essa condição, né? De vir aqui o Criador dos céus, né? Ser tido, né? A verdade ser tida como falso testemunho, né? O Agostinho tem umas frases muito interessantes falando sobre isso, né? Da vinda de Cristo, como ele se rebaixou, né? Que o pecado, né? Que nós lançamos na cruz de Cristo, muitas vezes no dia a dia ele é tido como nada, porque a gente está sempre, né, relativizando, não, mas eu sou assim, mas eu estou melhor que muita gente. A gente começa a ter aquela comparação horizontal, né, que é espúria, né, e não traz nada, enfim. Então a gente precisa ser lavado pelo sangue de Cristo e desenvolver essa capacidade de entristecer-se com a graça de Deus, com a ajuda dele, né, nos nossos devocionais, pedindo: Senhor, dá-me sempre essa disposição de arrependimento, né, a convicção de pecado. Os puritanos falavam muito sobre isso, né, convicção de pecado, que muitas vezes a gente não pede, né, não clama por isso. E é interessante também porque o puritano diz que essa tristeza ela não pode ser superficial, como os puritanos chamavam, é uma agonia santa, uma santa agonia, né? E por isso que nas escrituras a linguagem é bem firme, chama de quebrantamento do coração. Lembra que eu também citei aquele texto de Jeremias na primeira aula, que fala que a palavra do Senhor é como uma rocha, é como um martelo que os esmiuça a penha. Então um martelo que vai quebrantando o nosso coração. E é por isso que a linguagem bíblica ela é assim mesmo, é de sedimentação, né? É algo que está ruindo realmente. E aí pode passar aí, Davi, tem, né, esse quebrantamento de coração, está lá na oração de Davi, né? No Salmo 51, quando ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus.
e também é conhecida como rasgar o coração, né? Pode passar aí o versículo de Joel, diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso é interessante porque na velha aliança, né, na antiga aliança, a gente via os aspectos externos, né, da lei, tinha isso. Então, o arrependimento ele era visual, ele tinha, né, o pastor fala muito isso, o pastor Hebe aqui, né, que aquilo ali era a infância da igreja, então eles viviam muito as tipificações, as sombras, então as coisas ainda precisavam ser muito físicas, né, visuais. Mas você vê que o chamado ao verdadeiro arrependimento, aqui nesse texto de Joel, está claro, ó, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Porque era fácil você ter o tipo externo, a coisa visual, né, externa, mas a disposição do coração não ser de fato a correta. E aí é interessante que no Salmo 51, Davi ele fala: não te agrades de sacrifício e holocausto, porque isso é fácil, eu te ofereço. Mas né, os sacrifícios agradáveis, é esse texto que a gente leu aí, são o espírito quebrantado. Então é por isso que Joel fala: vocês rasguem o coração primeiramente, e as vestes, né, posteriormente. Pode passar, Davi. E alguns objetos externos daí, né, que tem, eu não vou ler os versículos, mas só para os irmãos saberem, né, que tinha, né, que esse lado externo, né, das ações no povo da aliança, que dizia assim, ó, que era bater na coxa, em Jeremias 31, 19, né, na versão Almeida corrigida, bater no peito, em Lucas 18, 13, que é aquele publicano, né, que está orando no fundo, rapar a cabeça, vestir pano de saco, cingir o cilício, rasgar as vestes, cinza sobre a cabeça, arrancar os cabelos, isso está lá em Esdras. Então, todos esses atos externos, eles nada mais são, né, eram do que sinais exteriores de uma tristeza interna. Então, fica de novo isso aí, a gente às vezes não pode achar, então, como é que hoje o arrependimento se processa hoje? É o que a gente vai ver já daqui a pouco, que não tem hoje um ato externo, tanto é que Cristo repudia, quando ele fala, quando você estiver jejuando, ou seja, você estiver nos exercícios espirituais, você não desfigura o rosto como fazem os fariseus para parecer os homens que vocês estão fazendo um exercício espiritual, mas o que você faz? No recôndito do seu lar, fecha a porta, exerce, né, o arrependimento, né, a fé, tudo isso no seu quarto, onde ninguém vê, mas o Pai que vem em secreto te recompensará. Senão a gente só vai ganhar uma única coisa, que é o louvor dos homens, que era o que os fariseus obtinham. Eles não tinham o genuíno arrependimento, eles rasgavam as vestes, eles tinham os sinais externos da aliança, só que ele fala, eles já adquiriram o máximo que eles podiam tirar disso, que é o louvor dos homens, é o reconhecimento dos homens, porque de Deus não tem valor nenhum. E é interessante que em Oséias, se não me engano, também ele fala assim, né, sacrifícios não requerem, mas a misericórdia, Cristo usa esse texto também com os fariseus, né, vocês desprezam, vocês dão, né, o dízimo da hortelã, né, das hortaliças, mas vocês desprezam o principal da lei de Deus, que é a misericórdia, né, então você vê que é fácil, né, então isso fica também um exemplo para nós hoje reformados, que apesar de não ter uma coisa externa, né, assim, rasgar as vestes e tudo, a gente consegue às vezes estar aqui na igreja, chegar mais cedo, estar de joelho, aquele irmão é piedoso. Então a gente pode ser ludibriado também por algumas percepções externas, e isso é totalmente reprovável. Então vamos lá, pode passar aí, Davi. A gente vê em que consiste então essa tristeza pelo pecado, se não é algo hoje mais externo, que não tem nada que valide, né, rasgar veste, botar cinza, raspar a cabeça ou a barba, como é que em que consiste esse verdadeiro arrependimento, essa tristeza, né, pelo pecado? Primeiro, é isso aí, consiste em considerar Cristo precioso, né? Então o que é isso? É aquela frase do Thomas Watts, que é famosa e todo mundo cita, acho que se eu não me engano, até naquele livro, né, de casamento, lá, quando pecadores dizem sim, acho que essa frase está lá. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E é interessante também, isso aqui faz uma referência, não vou ficar muito detido nisso, mas a refeição da Páscoa da Nova Aliança, quando você ia prover o cordeiro, você ia se alimentar do cordeiro, ou seja, ia se valer daquela proteção, do sangue do cordeiro derramado, e mesmo participar daquela cerimônia sacrificial familiar, você comia ervas amargas antes. Então o pecado precisa ser sentido no seu amargor, né? Naquilo que ele tem de mais hediondo, naquele afastamento que ele traz a Deus. Então isso precisa ser sentido para que depois o banquete da graça seja de fato consumido com uma consciência muito mais, né, plena. E interessante também pensar nesse sentido, como que os puritanos, eles pregavam, eles evangelizavam, eles nunca ofereciam Cristo logo, não era assim, Jesus te ama, né, e dando o benefício da filiação para todo mundo, né, até não seguindo uma verdade teológica, né, porque Deus ama todos como criatura, mas os filhos de Deus, eles concedem aqueles que ele coloca o seu espírito, aqueles que são eleitos.
Então como é que eles pregavam? Eles pregavam a lei, que eles diziam o seguinte, né? Pega a lei, mostra quanto você é inadequado, usa a lei, os 3 usos da lei, né? Na teologia tem aquilo. Então eles pregavam a lei para fazer o seguinte: tira Adão nu do arbusto, traz ele nu do arbusto. Então é lei, se prega a lei. E depois, com esse cajado aí que você bateu na moita e Adão sai nu, você pega para ele e aponta a cruz. Então com a lei se aponta a cruz. A lei serviu de aio. Por isso que Paulo fala que ela era um pedagogo, né? Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então agora, você tirou ele nu, sem autojustiça, sem justificação própria, tira ele despido como ele está, aponta o caminho da cruz, e depois a lei vai ser o cajado com que ele vai caminhar a vida cristã. Então o Lutero fez muito essa analogia, né? Então é interessante como que a lei serve. Então isso fica até como uma questão prática, né? Uma praxis da nossa igreja, né? Cristã. A gente precisa usar a lei. Você precisa pegar ali os mandamentos, né? Foi até muito interessante, o Rafael lembrou bem. Na última aula eu falei que às vezes é difícil você fazer esse autoexame, né? De tipo assim, nomear os seus pecados, né? A gente viu ali essa confissão de fé, né? Que a gente tem que falar cada um pecado particular. E quando a gente vai orar às vezes, é difícil você falar assim: ó, perdoa porque eu estou sendo orgulhoso nessa área, eu estou sendo assim, eu estou sendo, né, ríspido, grosso, ou tenho mentido no trabalho, às vezes é difícil, mas qual é o lugar que a gente tem que recorrer para isso? E o Rafael foi quase que na TAN ali para mim. Cara, você não mencionou a lei, vai ali nos pecados proibidos, como é que fala? Os deveres exigidos e os pecados proibidos. Cada mandamento tem essas duas vertentes. Então você pode pegar ali, se você tiver dificuldade de orar nesse sentido, pega o primeiro mandamento e vê ali, deveres exigidos do primeiro mandamento. Você vai ver que nos deveres você já não cumpre, e nos pecados proibidos você vai ver que você está lá também. Então você vai ter uma coisa objetiva na palavra de Deus que vai trazer esse senso de pecado, né? E é algo que é latente quando você faz esse exercício, né? De forma detida assim, e consciente. Você vê o quanto realmente a gente quebra a lei de Deus e a gente não se arrepende por isso. Então, tá aí, né? Pega os 10 mandamentos e vejam essas duas facetas de cada mandamento, e a gente vai ter um bom lugar objetivo na palavra de Deus para ver a nossa conduta, certo? Então, considerar Cristo precioso é isso, sofrer o amargor do pecado, para que Cristo seja precioso. Pode falar, Alexandre. Você, para conhecer isso, é uma coisa que eu tenho entendido bastante, é o livro Salmo. Uma expressão exata de uma alma deprimida, derretida por causa do pecado, por causa da sua situação presente, da tribulação. Você vê um homem que vê o coração de Deus sofrendo, ele diz: a minha alma está pegada agora. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Os meus olhos estão com o olho. E aí você vê Davi um lamento profundo. Aí Spurgeon diz que é melhor ter uma alma deprimida, derretida pelo pecado, do que ter um coração impenitente, sem lamento pelo pecado. Ou seja, porque ali você vê um crente reconhecendo a sua pecaminosidade, e ele entende que somente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é que Ele que desperta em nós, até isso traz luz sobre o nosso pecado e nos leva ao arrependimento, né? E a total dependência do crente por essa graça. Por isso ele diz: eu imploro a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. E isso é o contrário do pecado voluntário que Hebreus fala, que o indivíduo ele tem o conhecimento da verdade, mas ele despreza, ele peca voluntariamente e ele crucifica. Está crucificando Cristo novamente, como você falou. Ele despreza o sacrifício da cruz. Exatamente. E essa linguagem, né, que o Alexandre trouxe, você vê que a linguagem é forte na Bíblia. Os Salmos, então, é onde você mais vai ver isso, né, essa teologia. No Salmo 42, né, porque estás abatido, ó minha alma, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ou seja, né, esse texto mesmo de 32, né, que a gente leu, o Salmo 32 e também o 38, que ele fala que os meus ossos, né, a podridão dos ossos, você vê o pecador de fato ali redimido, né, e ele contrito, chegando aos pés de Cristo.
ao ponto do salmista falar: a tua graça é melhor que a vida. É melhor você ser um pecador penitente do que, como o Spurgeon falou aí, você ter, né, o Salmo de Asaf, né, é um engano que muitas vezes a gente vê, ó, o rico, né, ele é nédio, ele não padece da canseira dos mortais. Quando a gente está com o enfoque errado, a gente começa às vezes até mesmo a invejar o ímpio, né? Mas a gente vai ver no final, né, até que entrei na casa do Senhor, o Salmo de Asaf, e vi o fim deles. Então é interessante a gente pegar essa ideia, porque isso é muito prático. Eu falei, eu gosto muito desse assunto, né, do arrependimento, porque ele é basilar. Se você for ver ali no início, o capítulo da Confissão de Fé, ele fala assim, que é dever de todo ministro pregar o arrependimento e a fé em Cristo, né, que é esse binômio que é inseparável. Então você vê que a confissão começa falando aí, ó, ministros, preguem o arrependimento e a fé. Só que no dia a dia, isso é muito fácil cair no esquecimento, porque a gente consegue dormir, né, orar, vai orar já com sono, e aí você já ora, né, pede perdão por atacado, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, e de fato aquele autoexame não é feito, e o pecado não é sentido no seu, né, na sua hediondez, né, no seu amargor, como deveria ser. E em contrapartida, de fato, isso na prática é você ter um ateísmo prático, você não considera Cristo precioso. Se você tem, né, como diz assim, até uma estima, né, pelo pecado ali que muitas vezes você está quanto mais, você está considerando Cristo, né, desprezando a preciosidade da pessoa e a obra de Cristo. Então, o crente, quando Jesus ensina no capítulo 6 de Mateus, na oração, ele ensina o seu povo, a gente vê que é um ato da providência de Deus para arrependimento, porque ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas. É um ato da providência divina. É Deus que vem ao encontro do pecador e transforma o coração dele, dando essa luz, tirando as escamas dos seus olhos, para que ele possa realmente enxergar o seu pecado e se arrepender profundamente. Interessante. E para arrematar esse assunto que o Alexandre trouxe, por isso que eu acho muito instrutivo o Salmo 19, que a gente trouxe aqui na primeira aula, que é Davi, o homem segundo o coração de Deus, que havia feito aquele censo, lembra? Ou seja, e aí até o general dele fala, ó, isso não agrada o Senhor, ele, não, faça. Então ele se ensoberbeceu, e aí quando no Salmo 19, quando ele vai orar, ele fala assim, perdoe, né, Senhor, quem que possa ser absolvido das próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas e livra o teu servo da soberba. E aí ele nomeia. Então ele pede dos pecados ocultos, secretos, que porventura ele tenha, mas ele conhece a sua inclinação como rei, que poderia ter a sua vontade atendida. No caso de Betseba foi inclusive isso, né? Ele tinha poder ali real para ter suas vontades e as suas demandas atendidas. Então ele ora pelos pecados ocultos, mas ele nomeia: livra o teu servo da soberba e assim ficarei livre de grande transgressão. Então esse é um modelo de oração para a gente. Por quê? E o Rodrigo, na última aula, né, que eu de 2019, ele participou nesse ponto e ele falou isso, interessante, que à medida que você vai ganhando estatura, né, a semelhança de Cristo, você vai tendo menos pecados ocultos. A caminhada cristã é assim, a maturidade, você vai se conhecendo, vai tendo autoconhecimento, você sabe as suas fraquezas, né, os pontos onde você é tentado, e aí você vai tendo menos esses pecados. Então você vai sendo mais fácil de nomeá-los, porque você sabe as inclinações da sua personalidade, né, que você é explosivo. Então assim, mas aí eu bato muito isso também, né, com a Simone aí, eu tô alinhado com ela, ombreado nisso aí de 4 temperamentos, né, que é uma coisa, né, uma roupagem para que você vive igual o Gabriel. Eu nasci assim, eu sou assim, cresci assim, infelizmente você assim. Então a maturidade cristã não condiz com isso. Por isso que é irrelevante, por isso que a Bíblia, se isso fosse de fato importante, a igreja não estaria largada aí, estaria largada as traças assim, agora um pseudo-psiquiatra descobriu uma coisa que vai ser muito pragmático para a igreja. Se isso fosse relevante, estaria na palavra de Deus. E como diz o Calvino nos Salmos, você quer ter uma experiência, todas as experiências de alegria, de exultação, de raiva, de inveja de ímpio, e como o arrependimento disso, leia os Salmos. O que o Calvino falava? Os Salmos são a anatomia da alma. Você quer saber todas as sensações, sentimentos, frustrações, desejos, pecados, tristezas, né? O Salmo 88, que é um dos salmos mais tristes assim da Bíblia, né? Que é o Salmo de Amã, que ele fala, né? Senhor,
eu estou já como um homem que desce a cova, um desprezado. Alguns dizem, até comentaristas, que era um homem leproso, que foi privado do contexto da família, não podia ir para a igreja, porque era leproso, era imundo. Então ele perdeu aquele... Mas ele ainda assim, ele louva o Senhor e ele fala: Senhor, praticamente assim, o que o Senhor ganha se o Senhor me matar agora? Porque aqui na terra eu quero testemunhar a teu respeito. Então, será que a gente poderia, esse é o nosso testemunho, sentindo o pecado, falar: Senhor, eu quero ser uma testemunha, torne os meus sofrimentos em testemunho. Eu gosto daquela música do Arraiz que ele fala isso, né? Tornar os nossos sofrimentos em testemunho. E às vezes a forma como a gente se sente, sofre o pecado, vai dizer muito a respeito de Cristo, né? Quando a gente vê algum irmão, né, lá em Salvador, a gente teve uma experiência amarga, né, de irmãos que perderam o seu filho, né, com 6, 7 meses. A igreja, né, se condoendo, você vê aquilo, mas você vê como que ensina alguém firme, né, nos caminhos do Senhor. Então, assim, isso entristece a gente por esse lado, né, que mesmo que não tenha passado por essa experiência, isso é convertido na igreja de Deus, até mesmo em edificação, porque Paulo fala que Deus faz com que nós consolemos os outros com a consolação que mesmo recebemos do Senhor. Então, se a gente for olhar, né, a sabedoria de Deus, né, a multiforme graça dispersa na igreja, e como as coisas são feitas, Deus, ele podia salvar os homens, não precisava da instrumentalidade de homem algum, e o Spurgeon também fala isso. É uma coisa assim tão condescendente da parte de Deus, que aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. Então ele usa um homem mortal, caído, pecador, para ser luz, né, palavra e boca de Deus para trazer outros pecadores redimidos. Eu não sei qual foi o autor, mas esse estudo que eu estava fazendo, ele fala que o homem, por ter sido feito do pó, ele vai estar sempre apegado ao pó e à sepultura. É isso que você está falando aí, apegado ao pó e à sepultura. Ele sempre vai achar que está na cova, e ele tem um amor por esse mundo. Então, se não vier de Deus essa graça que vai trazer ele de volta, ele vai estar sempre apegado a essas coisas. Interessante. Então, é basicamente isso, né? A gente está aqui nesse ping-pong aqui, o Alexandre, mas tem tudo a ver com essa questão do que consiste o verdadeiro arrependimento. Pode passar aí, Dani. Que é considerar Cristo precioso, e obviamente, né, o ponto que está alinhado com esse é eliminar o pecado. Porque quando você tem aquela percepção, cara, os meus pecados fizeram com que Cristo fosse a cruz, eu tenho que ter ódio ao pecado. Então, realmente, a gente tem essa, né, a gente precisa sentir esse repúdio, né, essa vergonha, essa tristeza, confessar, mas ter esse repúdio pelo pecado. E o Thomas Watson, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim: a tristeza santa é o antídoto que elimina os maus humores da alma. A água salgada das lágrimas mata o verme da consciência. Então, é uma coisa profunda, né, como os puritanos normalmente tratam a palavra de Deus. Então é essa água salgada da lágrima que vai fazer todo esse exercício mental do autoexame, de como a gente tem tratado os nossos delitos, nossos pecados diante do Senhor. E o outro ponto é basicamente abrir caminho para a firme consolação. Eu gosto do Salmo 126, que ele fala: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, ainda que a gente esteja sendo alvo de tristeza, de sofrimento, né, no Senhor, objetivamente, pela palavra de Deus e as suas promessas, nós temos um grande consolo de alegria, que a gente vai semear com alegria. Então, semeiem, né, com lágrimas, vocês cegarão, terão uma boa colheita. O penitente, né, aí ele fala aqui também, o puritano interessante, o penitente passa por um período de semeadura feita com lágrimas, mas tem uma abundante colheita depois, e cita aquele texto de Miqueias 7, né, e a experiência cristã, eu peço aí que os irmãos abram Miqueias 7, que é basicamente uma alma sofrida pelo pecado, e diz: ó, não se alegre pelo meu abatimento, porque eu caí, né? Tá aí, ó, Miqueias 7, versículo 8. O Senhor se compadece de Israel e diz assim, ó, se todo mundo achou aí, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então essa é a experiência bonita que Deus às vezes faz. Ele leva a gente, né, ao fundo do poço, né, nos sentimentos, nas tristezas, mas para trazer a gente de lá consolado, com as firmes promessas do Senhor.
Então, esse texto, eu gosto de, é um texto, por isso a gente precisa memorizar a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente, com a facilidade, só lê a palavra de Deus aqui no celular, não grava as referências bíblicas, porque às vezes para você aconselhar, para você dar um conforto, a palavra de Deus não diz, quão preciosa é a palavra dita a seu tempo, e às vezes a gente não consegue consolar, porque a gente não tem a palavra no coração. Então gravem esses versículos, meus irmãos. Olha, esse versículo é um que eu uso, sempre quando eu estou assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então não se alegre desse meu estado hoje deplorável, caído, e às vezes isso tem uma questão pública, que quando o nosso pecado é tornado público, ou quando os irmãos, até em disciplina da igreja, serve como um grande consolo para esses irmãos. Por quê? Não se envergonhe, o Senhor é a sua luz, você caiu, ainda que tenha chegado ao domínio público o seu pecado, o Senhor vai te tratar. E, porque a palavra de Deus nos assegura disso: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me recolherá. Então, na sua graça, na sua misericórdia, o nosso inimigo, a nossa carne, e Satanás, e o mundo, eles não podem se alegrar a nosso respeito, porque ainda que a gente caia, o Senhor vai nos suster. Então, isso que é abrir caminho para firme consolação. E é interessante, eu peço que os irmãos abram aí rapidinho, então, 1 Samuel, conquanto isso aí não seja realmente o contexto de pecado, é Ana, a mãe de Samuel, orando, porque ela era estéril, mas é interessante ver o quanto a experiência do sofrimento é uma experiência nossa, da nossa vida cristã. Às vezes atrelado ao arrependimento, como é que a gente está tratando aqui, mas às vezes até mesmo circunstâncias, providências de Deus que Ele estabeleceu para nós. Então diz assim, primeiro eu vou ler o 10, diz que 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí obviamente aqui não é um contexto de pecado, ela não está chorando pelo pecado, apesar de que a palavra de Deus fala que a gente não merece nada de Deus, O que Lamentações fala? Do que se queixa, pois o homem, queixa cada um dos seus próprios pecados. Ela não merecia ter filho, a gente não merece nada de Deus. Só que era uma circunstância, a outra mulher, do seu marido ficava, tirando o sarro dela, porque não tinha filho, que ela era estéril, mas ela vai aos pés do Senhor, vivendo esse período de amargura, de sofrimento, e ela chora na presença de Deus abundantemente. E aí, ela está ali na presença de Deus, orando, entregando a sua alma, derramando, no versículo 18, aí diz assim, e disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, o seu semblante já não era triste. É o semear com lágrimas, colher com alegria. Então a experiência do sofrimento, ela não vai vir só a nós no arrependimento, mas ela faz parte das circunstâncias que Deus traz na sua providência. E o John Owen, um puritano também, ele diz que a gente precisa sondar o nosso coração para ver se não existe nenhuma antipatia secreta no nosso coração contra a providência de Deus. E isso diz muito a respeito desse sofrimento, Então é interessante a gente fazer esse exercício. E outra coisa que o puritano também traz, eles são muito sagazes, assim, no estudo da Bíblia. Não é à toa que o Spurgeon dizia, do John Bunyan, lá do peregrino, que se você cortasse a pele dele, não ia sair sangue, ia jorrar versículo bíblico. Porque os puritanos não era Nutella que nem a gente hoje não. Você digita o versículo aqui no Google e ele aparece. Eles conheciam de saber onde estava, Eles conheciam de realmente de viver aquilo. Então, e aí é interessante que ele usa aquele tanque de Betesda, eu não vou pedir para abrir, mas está lá em João 5,4. E ele diz interessante, quando Cristo chega se eu não me engano eu não lembro qual era a enfermidade, mas ele já estava mais de não sei quantos anos enfermo, e ele tentava chegar naquele tanque de Betesda, que de tempo em tempo os anjos mexiam a água, e o primeiro que entrava era curado. Ele fala assim, fazendo uma comparação com isso, ou seja, a cura precisava daquele agito das águas. E aí o puritano fala assim, que a agitação que Deus causa à alma pelos pecados dela é como a agitação das águas do tanque de Betesda, causada pelo anjo, que abriu o caminho para a cura. E às vezes o sofrimento, a tristeza é o caminho para a cura. Assim, na semelhança daquele tanque de Betesda, que trazia cura física, da enfermidade, e aqui é a nossa alma sendo consolada pelo Senhor. Pode passar aí, Davi. Só que é uma coisa interessante também, um alerta, Nem toda tristeza é prova de verdadeiro arrependimento. E aí a gente vai abrir, pode passar aí, Davi. Peço que os irmãos abram aí, 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Capítulo 7,
Verso 9 e 10. Então Paulo está dizendo que ele já tinha escrito uma carta, né, aos irmãos, e eles ficaram contristados, eles ficaram tristes, né, mas aí ele vai estar nesse contexto aqui mais ou menos. E ele diz: porquanto, não é o 9, agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Aí o 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Por que a gente está vendo, né? Isso tem assolado, inclusive, os pastores. O número de suicídios de pastores aumentou de uma forma avassaladora. A gente teve pandemia. Eu tive uma experiência triste, até compartilhei ontem com alguns irmãos lá, né? No meu navio teve um marinheiro lá que tentou suicídio. Então, assim, essas coisas estão atingindo. A tristeza, segundo o mundo, ela traz desespero, né? E a gente vê que a diferença é a graça de Deus. Qual a diferença do arrependimento de Pedro e Judas? Porque ele era um eleito, Deus concedeu a ele o arrependimento. E, né, e Esaú também, que buscou com lágrimas e não achou. A diferença unicamente é que é Deus contristando para a salvação, para arrependimento, e o outro é o mundo só vindo com as suas, né, com a sua opressão, né, diabólica. Então, basicamente a diferença é essa. Então, a gente precisa entender então essas qualificações da tristeza segundo Deus, né? E a gente precisa examinar nós mesmos né, para ver se essa tristeza, né? Primeiro, se a gente está sentindo tristeza, porque a gente pode estar tão acomodado que o pecado ele já é um pecado de estimação, né? Você já comete ele já, né? A consciência é uma bênção que Deus dá a nós, que ela, né, ora acusando, ora defendendo, mas ela às vezes ela pode ser obscurecida pelo, né? Você fica tão contumaz naquilo que a consciência é cauterizada, a palavra fala isso. Então a consciência é uma coisa interessante, é bom, o benefício que Deus dá, mas se a gente estiver tão contumaz na prática do pecado, você tem ela cauterizada. Pode falar aí, João. Principalmente pelo entendimento do pecado como o entendimento dele como uma coisa global. Que tem muito problema, eu acredito que seja esse ponto que você está falando, é o remorso ou a tristeza pelas consequências humanas. Isso. Então você pecou contra uma pessoa, então você quebrou uma amizade, ou você pecou contra a sua esposa, você quebrou um relacionamento, e a pessoa tem essa tristeza, chora, pranteia, se entristece na sua alma nesse nível. E eu acho que o grande ponto desse negócio do segundo Deus é você ter essa tristeza e saber que o seu pecado primeiro foi contra Deus. Então, assim, já desmoronou o seu caminho para o céu ali. Ali já é, tipo, não importa a sua amizade, não importa ali o relacionamento. O relacionamento você constrói e reconstrói depois. O problema é, primeiramente, a sua primeira ofensa foi ali. Então, assim, isso que vai trazer uma tristeza, e que foi até o pastor estava falando hoje também, esse questão das minhas feridas estão infectas com Deus, porque a sua alma está sentindo a dor do que você quebrou o seu relacionamento com Deus. Eu acho que essa que é a questão da tristeza. Muitas vezes a gente se pega assim, no tipo, cara, eu tive um relacionamento, eu perdi um dinheiro, perdi uma coisa física, cara, mas isso é secundário. Quando você entende que o pecado foi contra Deus, se a sua tristeza não estiver proveniente disso, já é um outro pecado. Exatamente. É interessante, o João já... Vou rasgar 2 páginas aqui, que ele já adiantou tudo aí, basicamente, que a gente ia falar. Mas é isso mesmo. E você vê que isso é a contramão do mundo, né? Falar hoje em tristeza, porque não, hoje é psicologia, neurolinguística. Eu não faço nenhum desprezo, não. Acho que isso na medida é que nem aquilo. Deus criou as estruturas, né? Que na sua providência que o homem permite, né, a gente utilizar, só que a direção que os homens dão às vezes para a estrutura que é pecaminosa, que a gente vai se afastando do desígnio criacional. Gosto muito do Heber Campos Júnior, que ele fala sobre cosmolizando e fala isso, esse negócio de música de secular, música... Existe Deus, dotou os homens com vocação, com dons, talentos, arte. Então o cristão, ele pode consumir arte, cultura, se aquilo não tiver, né, a estrutura é boa, se ela não estiver sendo direcionada para afastamento de Deus, ela precisa ser admirada, louvada, né? Isso, a reforma protestante trouxe muito isso. Eu esqueci o nome do artista, mas ele assinava, né, as suas obras, né? Ele era um pintor, se não me engano, era só lhe dar glória, SDG, ele assinava assim. Então assim, isso dá glória a Deus. Você vê, né, Amazing Grace, é uma música linda,
foi criado, não veio daqui, não é salmodia, mas é uma coisa que, né, é uma música que você vê claramente que tem Deus dotou as pessoas de uma sensibilidade, de um talento para fazer aquilo. Então, é interessante a gente ver isso, que a gente aqui nesse assunto está indo na contramão do mundo, porque tristeza, você se entristecer não, você tem que fazer, não, a pessoa tem que ficar alegre, tem umas coisas esdrúxulas aí que você está irritado, você grita, né, vai dar um berro para você se explodir, depois você acalma. Isso é sabedoria terrena, né, do mundo, como o pastor vira e mexe cita aqui o texto de Tiago. Mas para a gente continuar, aí a tristeza, né, a qualificação, né, então a gente precisa fazer esse exame particular. Pode passar aí, Davi. Quais são as qualificações da tristeza segundo Deus? Primeiro, ela é interna, né? Ela é interior, é uma tristeza. Por que ela é interior? É uma tristeza do coração. Os hipócritas, a gente já citou aqui, eles desfiguraram o seu rosto para parecer que estavam sofrendo, né? É uma coisa visível, eles querem o louvor humano. Então eles faziam cara azeda, mas a tristeza era basicamente só isso. A gente vê um exemplo disso de Acabe, né? Acabe era aquele homem banana, né? Basicamente lá que a sua esposa, esqueci o nome dela agora. Jezabel, não tem nem como, né? Jezabel, que ele queria a vinha de Nabote, está tristinho lá, ela fala: não governas tu sobre Israel? A vinha será tua. Aí vai lá, toma, né? Faz um edito, mata o cara e fala: ó, a vinha é sua. Esse homem ímpio, que a palavra fala nesse texto aí, né? Primeiro, não precisa abrir, mas 1 Reis 21, registra lá que o profeta, né, fala um juízo sobre ele, ó, vai todos os homens, assim que você matou Nabote, não vai ter mais descendente homem da sua família, vai todo no lugar onde lamberam o sangue dele, os seus descendentes também vão morrer, vão estar ali. E aí o Acabe, um texto até que o Alexandre trouxe depois, que ele fala lá que ele rasga a veste, e o Senhor ainda diz assim: o Senhor viu, ele não está humilhado na minha presença, e fala assim, porém isso não vai acontecer nos seus dias. Mas não é arrependimento para a vida, foi uma coisa ali, e Deus é tão misericordioso, tão tardio em irar-se, que ainda assim ele teve misericórdia. Ele fala, esse juízo não será no seu tempo, mas não diz em lugar nenhum da Bíblia que ele se arrependeu, que acaba que ele foi um arrependimento, ou seja, ele se valeu de um remorso, muito mais em consequência, né, em consequência dos seus atos, ou seja, sua descendência vai sofrer. Para o judeu naquela época, ter a descendência extirpada, era tirar o seu nome, era ter seu nome, a vergonha. Então às vezes ele se arrependeu, não porque ele matou um homem, porque queria uma coisa, né, propriedade privada dele, mas porque sua descendência seria tirada, seu nome seria extirpado, a história de Israel. Exatamente, tristeza de Esaú. Então não era pela ofensa em si, mas pelas consequências que ela trouxe, né? Então é interessante que Acabe nesse texto diz lá, né, que e diz nesse mesmo trecho aí, 1 Reis 21, 27, que não teve o rei que pecou como ele, trazendo ídolos e tudo mais. Teve um arrependimento pontual por determinada circunstância e depois não foi salvo. Então é uma tristeza, né, que não era do coração. É 1 Reis 21, 27, para quem quiser anotar. Mas já a tristeza segundo Deus, o que faz? Ela faz o pecador o quê? Que o seu coração chora pelo pecado. Atos 2,37 diz lá, né, Pedro pregando, e que os homens ouvindo aquilo, compungiram-se em seu coração, e até mesmo a resposta que vem depois da contrição, demonstra isso, que ele fala, o que devemos fazer para ser salvo? Ou seja, eles compungiram em seu coração e falam, realmente, a gente está perdido, o que fazer então? Né? Essa é uma tristeza interior. Pode passar aí, Davi? Tem uma coisa em cima do que o João falou, tem uma coisa assim, mais abrangente. Porque o homem pecado, ele, consciente de que ele pecou contra Deus, ele também pode sentir tristeza pela quebra de relacionamentos, vamos dizer assim. É uma coisa simultânea, porque uma coisa advém da outra. Quando nós olhamos para a disciplina eclesiástica da igreja, onde um faltoso impenitente ele é excluído da comunhão da igreja, ele vai sentir a dor da falta da comunhão com Deus e da falta da comunhão com aqueles que ele convivia. Verdade. Por isso a importância da disciplina eclesiástica. Então, é nesse sentido, para que ele possa sentir a dor, Deus usar o verdugo na alma dele para que ele possa chegar ao arrependimento no último dia. Então, essas coisas são
funciona. E aí fica a responsabilidade da disciplina eclesiástica nesse papel. E a gente vê exatamente as duas tábuas, né? Porque o pecado ele vai sempre ter uma dimensão vertical, né, a Deus, e horizontal. E você vê que, por exemplo, o homem que é reto, né, como Davi, ele fala, né, que eu posso morar todos os dias na casa do Senhor, nos santos em quem ele tem todo o prazer. Então tem essa dimensão também social, né, da igreja ser o local da comunhão dos santos, né? E eu ia falar alguma outra coisa também que o João tinha puxado, mas agora eu esqueci. Então, não, era de alguma outra coisa, mas eu não vou lembrar. Vou seguir aqui então. E outra coisa, a questão que é interior é uma tristeza pelos pecados no coração em sua primeira eclosão e surgimento. Isso aqui é interessante, porque às vezes a veemência que você pela primeira vez está passando pelaquela tentação, aquilo, extirpa no primeiro momento. Porque se você der vazão, isso aí você vai tendo a consciência cauterizada que a gente já tinha falado. Então, o crente genuíno, quando ele está em alguma situação, né, inovadora assim, de tentação, ele tem que ser assim, sagaz, né? Ele tem que... isso é perigoso. Então, é interessante isso, que eu gosto na linguagem que Jó usa. Ele fala, fiz aliança com meus olhos, como pois os colocaria numa donzela? Olha, interessante isso, né? Hoje, no dia a dia, né, que é um mundo cada vez mais sexualizado, né, essas coisas à vistas aí, né, a olhos vistos aí, em qualquer lugar você tem que tomar cuidado para onde você olha, né, academia, as coisas, enfim, você tem inúmeras, então assim, a gente tem que ter esse compromisso na primeira eclosão, a gente tem que ser radical, né, quanto ao pecado, e Cristo torna isso muito público, quando ele fala lá de arrancar o olho. Aquilo não era automutilação, mas aquilo era radicalidade no enfrentamento do pecado, né, é melhor vir capenga, sem olho, né, então assim, trate o pecado, corte ele na primeira oportunidade de extirpar, porque senão a sua consciência vai ser cauterizada. E é interessante que Paulo, né, ele fez, Romanos 7, 23, ele fala, né, que ele não compreende seu modo de agir, você vê aquele sofrimento, né, a ponto dele falar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em Romanos 7, 23. E ele fala que ele esmurrava o corpo, que ele não tinha alcançado a perfeição, e que ele mesmo não queria, né, vir a ser reprovado, né. Então você vê que ele chora pelos primeiros movimentos de orgulho, da concupiscência. Então Paulo lamenta essa condição, né? E o ímpio não, o ímpio às vezes ele pode se afligir só por pecados escandalosos, né? Quando foi descoberto, pecados escandalosos descobertos, aí às vezes o ímpio pode ter um arrependimento, um remorso, só porque caiu no domínio público, veio o vexame da família, né, dos amigos. Mas o verdadeiro convertido não, ele lamenta pelos pecados ocultos no seu coração, ainda que eles sejam inconfessáveis para os outros, mas que você sabe que você luta, né? Isso é interessante também para dar consolo, porque às vezes a gente tem até vergonha assim de compartilhar com algum... O crente, essa luta, isso é normal, né? Eu até aconselho que leiam, né, do J.C. Riley, né? Aquele é o combate cristão, ele fala isso. Se você, porque às vezes a gente se entristece de tipo assim, caramba, eu estou tendo um pecado, eu não cometi, mas ele está vindo no meu coração, eu estou lutando contra ele. Você se entristece porque ele existe. Mas isso é uma grande bênção, porque Deus está te dando a sensibilidade de ver o quanto você está inadequado. E aí você tem a oportunidade de recorrer, Senhor, me ajuda. Como Paulo, Senhor, 3 vezes orei, não, a minha graça te baixa, ela vai te sustentar. Então a gente precisa, às vezes, né, se alegrar pela tristeza que, às vezes, de um determinado pecado que ainda não foi cometido, está no nosso coração e a gente consegue filtrar, ter esse termômetro, Senhor, tira isso de mim, não permita que eu dê vazão. Isso é uma bênção, porque a luta contra o pecado é uma característica do verdadeiro crente. Senão o ímpio não luta, o ímpio ele se entrega, faz o que está à vontade da mente, dos pensamentos, das sensações, né? Então, isso é uma bênção a gente ter essa oportunidade. Pode passar aí, Davi, tem que dar uma acelerada agora. Então a primeira é a que é interna, é uma tristeza interna. A segunda, que é uma tristeza que ela é sincera. Por quê? É o que o João falou. É uma tristeza pela ofensa, antes que pela punição. Interessante, eu lembrei que eu ia falar do João, quando ele trouxe o gancho lá de Davi. Davi, ele peca, né? Ele comete um assassinato, um adultério, mas quando ele vai se arrepender, ele fala, pequei primeiro contra ti somente. A percepção dele, ele não pecou só contra o Senhor, mas a percepção dele foi essa, a gravidade do meu ato, primeiramente ela reside por quê? Eu rompi a comunhão, eu como um modelo, como um rei, como um prenúncio, né? Como um tipo de Cristo, eu fui um vexame. Então ele, Senhor, me perdoa, porque o Senhor é justo no falar, porque o Senhor ama a verdade no íntimo, no interior. A tristeza é interior. Então quando você confessa, né? O que o Provérbios, o clamor que o pai fala lá para o filho? Filho meu, dá-me o teu coração, que é a sede, o trono, né, das sensações, da personalidade, de onde a gente no âmago do nosso ser. Então é isso que a Bíblia requer de nós, essa sinceridade, que é interna, né, e que é sincera, porque amas a verdade no íntimo. Então a oração de confissão de Davi, ele fala isso.
né? E então é interessante porque a percepção do verdadeiro penitente é que a lei de Deus foi infringida. O seu amor, o amor de Deus sofreu abuso. E isso move a alma do crente a derramar-se em lágrimas, né? E é uma tristeza pela ofensa antes que pela punição. Tanto é que Jó ele fala, ainda que ele me mate, ele vai confiar, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então, ainda que a punição venha, Paulo fala lá em determinada ocasião, se vocês acham que o meu pecado é digno, eu estou pronto para morrer. Sofra o dano, o cristão jura com dano próprio. Ó, a verdade, o pastor falou aqui hoje, púlpito, às vezes você vai correr o risco disso, vai ser sincero no trabalho, vai ser demitido, né, a provisão, a pandemia, mas não abra mão da sua integridade, porque o Senhor honra, o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, a gente não pode esquecer da provisão e do cuidado de Deus, né? Então a gente vê que um homem ele pode ficar triste, né, e contudo não se arrepender e ficar como um ladrão, por exemplo, né, que ele fica triste não porque roubou, mas porque tem que cumprir pena. Então ele sabe que vai ser privado de liberdade, então as consequências do pecado e não o pecado em si, né? E os hipócritas eles fazem isso, né? Eles sabem que eles podem se afligir pelas amargas consequências do pecado, e assim eles não derramam nenhuma lágrima, exceto quando os juízos de Deus estão iminentes. Mas, entretanto, a tristeza, segundo Deus, é principalmente pelos delitos contra Deus. E isso aqui eu acho uma coisa linda que o puritano disse. Ele fala assim, ó, o verdadeiro crente, ele se aflige contra, né, os seus delitos contra Deus, de modo que, ainda que não houvesse consciência para atormentá-la, nem diabo para acusar, nem inferno para punir, ainda assim a alma se afligiria pelo pecado. E, pode botar aí Davi, como Davi fala, o meu pecado está sempre diante de mim. Então, ainda que eu não tivesse consciência, o mundo, Satanás, o crente, o verdadeiro crente, ele se ofende porque ele desonrou a Deus, né? Então, o Criador dos céus e da terra. E, olhando por esse lado, o pecado, né, é uma ofensa eterna, porque é feito contra Deus eterno, que mereceria uma punição eterna. Então, ele tem essa gravidade do pecado. Então, ele fala isso aí. Aí eu não precisaria de Satanás de nada, porque se eu ofendi o meu Senhor, isso já teria que trazer tristeza em si, certo? Então a gente vê, né, que a tristeza segundo Deus ela é sincera, porque o cristão sabe que quando está fora da linha do tiro do inferno e que nunca será condenado, ainda assim ele se aflige e chora, sofre por pecar contra a livre graça que o perdoou. Então essa é a grande questão. Pode passar aí, Davi. E o terceiro ponto, a tristeza segundo Deus ela é fiducial, ela é confiante. Então o texto aí, pode passar. É aquele do pai do jovem possesso, né? Ela é entrelaçada com a fé nessa tristeza. O pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Que ele fala, se podes. Aí Cristo fala, se podes, tudo é possível que crê. E aí esse homem fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E aí você vê que ele exclama com lágrimas. Então você crê? Eu creio. Então a tristeza ela é entrelaçada com a fé, porque a gente nunca está completamente, nunca jamais te abandonarei a promessa de Deus para nós. Pode passar aí, Davi. E a tristeza segundo Deus, né? Então ela é interna, ela é sincera, ela é grande, ela é confiante, né? Ela é grande, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém como o pranto em Haddad de Rimon. Você tem lá, acho que Números ou Deuteronômios, o Vale de Boquim ficou conhecido por um grande pranto, né? Então isso é uma experiência do crente, né? O entristecer-se, né? Deve ser. E o puritano aqui ele fala que a nossa tristeza ela deve ser tão grande como nenhuma tristeza que a gente vai sofrer no mundo. A nossa tristeza espiritual deveria ser pode passar aí que é o texto ali, olharão para mim a quem transpassar e prantearão como quem pranteia por um unigênito. A experiência de precisar com que Cristo fosse na cruz pelos meus pecados, você hoje continuar pecando de forma deliberada e sem consciência, como o Alexandre disse, crucificar Cristo novamente. Então isso tem que trazer uma tristeza muito maior do que qualquer tristeza terrena, né? E o puritano, ele não bota isso como um mandamento, mas ele faz uma comparação assim, que olhando a primeira vez pode parecer exagerada, mas à luz de tudo isso que a gente disse, não é, porque ele fala assim, que a gente deveria se entristecer muito mais por ofender a Deus do que pela perda de parentes queridos. Parece forte, né? Mas tem versículos, e aí, como eu falo, o puritano nunca fala isso a erro. Ele cita Isaías 22, que diz assim, o Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Vários daqueles símbolos externos que a gente falou aqui. Isso aqui era uma ameaça contra Jerusalém. Ele autoriza, o Senhor diz, o Senhor convida para que vocês passem por esses atos externos de arrependimento. Mas tem 2 versículos em Jeremias que ele proíbe que se chorem por pessoas.
Então, o puritano pega isso, ele fala assim, ó, a gente deveria estar tão sensível com o pecado, que óbvio, ele não está falando para a gente ser insensível, morreu um parente querido, eu não vou chorar, não é isso. Mas é que, quando você pecasse contra Deus, você tinha que se ofender, se entristecer, tão quanto ou mais, né, contra Deus, porque você, né, desonrou o Criador, aquele que te dá vida, para que você mesmo até mesmo tenha força e vigor para pecar. Então, é uma coisa assim, isso deveria ser muito mais útil, né, na nossa prática diária. Então, ele cita aí o texto depois de Jeremias 22:10, eu vou ler só um, mas são dois textos que ele cita, que é Jeremias 16:6 e Jeremias 22:10. Vou ler aqui o 22:10. Ele fala assim, ó, não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai amargamente aquele que sai. E o 16:6, vou ler os dois aqui que está bem próximo. 16:6, nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Então olha que interessante, tem o texto que pelo pecado da nação, Deus convida o povo a se arrepender, chorar, prantear, e ter os sinais externos de arrependimento, e por algumas circunstâncias, por grandes e pequenos, não chorei, vocês não vão ficar de luto por eles. Então, aí o puritano fala assim, isso tudo devido ao pecado, né? Porque ele diz aqui, porque num funeral, olha que interessante a conclusão que ele arremata, porque num funeral é só um amigo que parte, mas no pecado é Deus quem parte. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então a conclusão que ele cita, né, depois desses versículos, e é interessante que é uma coisa forte. A primeira vez que eu li isso, eu até fiquei assim, caramba, você acho que exagerou, mas realmente a palavra de Deus está isso, ó, tem experiências do povo da aliança, que ele convida a chorar pecados públicos da nação, ameaça que viria sobre Israel, e algumas ocasiões e circunstâncias por pessoas que ele fala, não chorarei, vocês estão proibidos de exercer o choro, o pranto, o sofrimento. Então ele arremata dessa forma, e concluindo nessa parte, que a tristeza pelo pecado deve ser tão grande que absorva qualquer outra tristeza, né? Então a nossa tristeza pelo pecado deve ser tanta que nos faça desejosos de abandonar aqueles pecados que davam maior rendimento, maior proveito, lucro ou prazer. E o remédio se mostra suficientemente forte quando elimina a nossa doença. O cristão chegou a uma suficiente medida de tristeza quando o amor pelo pecado foi eliminado. Então, isso é um termômetro interessante. Já estou acabando, eu era até 12:30, né? Cheguei 12:31. Você quer falar, Alexandre? Não, eu lembrei do livro de Juízes que o povo peca, Deus levanta os amigos, o povo chega ao arrependimento, vive por 40, 30 anos de temor a Deus, aí peca novamente, Deus levanta o juiz, o povo faz o arrependimento, vive mais 40, 30 anos, e aí, nos caminhos do Senhor, aí depois cai, peca novamente, o arrependimento, isso mostra o arrependimento contínuo e a misericórdia de Deus para com o seu povo, para aqueles que o temem. Por isso o salmista vai falar no final do Salmo 119 assim, grande paz tem os que amam a tua lei, porque eles sabem que no sacrifício vicário de Cristo, seus pecados passados, presentes e futuros estão cravados naquela cruz, e para sempre eu não lembrarei desses pecados. Isso é a certeza que o crente tem. Mas ele tem a consciência de que ele é um pecador e ele precisa se arrepender. Isso é interessante, eu gosto muito daquele texto de Crônicas, né, que é repetido até, se não me engano, em alguns salmos, quando ele diz que ele vai castigar com vara de homens o pecado, mas jamais apartarei deles a minha bondade e a minha benevolência. Então você vê que é exatamente isso, né? Para concluir, faltam só 2 tópicos aqui bem rápido, né? Que a tristeza segundo Deus, pode passar, Davi. Ela o slide 21 próximo. Esse foi os textos lá que eu citei, de Jeremias e Isaías. Em alguns casos, a tristeza, segundo Deus, se junta à restituição. Isso é muito interessante. Porque às vezes você, né, o pecado vem à tona, às vezes até depois, e você tem oportunidade, obviamente, que precisa ter bom senso nisso, né? Porque alguns pecados você nem consegue reparar. Se você, por exemplo, sei lá, matou alguém, você não vai conseguir reparar isso. Mas se você herdou, você tirou dinheiro, você foi fraudulento, né?
o verdadeiro arrependimento, a tristeza, ela tem que passar pela restituição. E é interessante porque o puritano diz aqui, né, que todo aquele que prejudicar outros em seus bens por procedimento injusto e fraudulento deve, em sã consciência, recompensá-los. E aí ele diz, né, ele cita Números 5, acho que está aí, né, que fala assim, há uma lei expressa sobre isso, né, e ele cita, ele restituirá pela sua culpa segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. E é interessante que você repara totalmente o que você pegou, né, eu roubei um boi, você vai dar a quantidade que você pegou, e você vai colocar um acréscimo nisso, para dizer também que nunca compensa o pecado, né, você defraudar, o pecado nunca compensa, então você vai, ou seja, você roubou para ter isso, quando você tiver que devolver, você vai devolver o que você não tinha e ainda vai acrescentar alguma coisa, ou seja, não compensa, é ilógico você escolher um delito, se você, quando pega o descoberto, você tem que reparar ele além do que você tinha inicialmente. Então ele fala até que é uma coisa idiota, tem que, né, operar dessa forma. E ele cita Zaqueu, né, quando ele diz que se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E aí você vê realmente a benevolência e a generosidade, né, a liberalidade do verdadeiro crente. Quando o Zaqueu faz isso, ele devolveu muito mais do que a lei pedia. Eu não me recordo aqui qual era o valor exato da lei, mas ele dá muito mais, ele dá 4 vezes, né, restituo quadruplicado. E aí tem um puritano que diz, né, que é um mau sinal quando um homem em seu leito de morte lega sua alma a Deus e suas posses mal adquiridas aos seus amigos e familiares. Aí ele fala, dificilmente posso imaginar que Deus vai receber a alma desse homem. E aí o Agostinho tem uma frase que diz, sem restituição, nenhuma remissão. Então, às vezes, você precisa... Tem um renomado pastor, não vou falar isso porque eu soube num cunho privado, mas o pastor presbiteriano, né, que ele, quando ele se converteu, ele foi de porta em porta, isso veio à mente, e ele foi pedindo perdão lá, porque era questão de dinheiro, ele conseguiu devolver isso. Então, e isso é a atitude correta do crente. Se você lembra alguma coisa e está no seu poder reparar, né? Ou, por exemplo, ele até cita aqui o puritano, se você roubou uma coisa assim, você legou alguma coisa, né, de dinheiro e tudo mais, e a pessoa que já morreu, dá para a família, você pode ir na esposa, no filho e tal, você faz a restituição, porque isso é o que se espera do verdadeiro penitente. E esse não era puritano, né, mas era um teólogo inglês, ele fala uma coisa interessante, assim, né, bem categórica, se não devolverdes bens adquiridos injustamente, ireis tossir no inferno. Bem assim, bem light, né? E aí o último ponto, né, a tristeza segundo Deus, ela é permanente. Aí é só aqueles textos que eu citei. A tristeza segundo Deus é permanente. Ó, não são umas poucas lágrimas derramadas no calor da paixão que vão fazer a diferença. Alguns, né, cairão no choro ao ouvirem o sermão, mas é como uma chuva de verão, né? Ela é intensa, mas ela passa muito rápido, né? E o que é interessante é esse último versículo, né? Eu cito aqui literalmente, né, como que o puritano ele terminou esse capítulo, né? Que a verdadeira tristeza ela tem que ser habitual, aquela disposição, né, de entristecer-se. A gente tem que buscar isso, né? Convicção de pecado. E ele diz: ó cristão, a doença da sua alma é crônica e frequentemente retorna a você. Por isso você deve estar se medicando continuamente pelo arrependimento. Essa é a tristeza segundo Deus. E há algo, né, como eu falei ao longo aqui da exposição, né, que é um grande consolo para nós como congregação do Senhor. Porque o Senhor, né, ele castiga com vara de homens, a gente vai ser punido, né, mas ele faz isso porque ele ama, né, os seus filhos. E é muito bom saber que o arrependimento, né, não vem de nós, porque se fosse seria um fracasso, né, uma tragédia anunciada, mas porque depende do Senhor, né, como Paulo fala em Romanos 2, mas ignoras que é pela bondade do Senhor que Ele te conduz ao arrependimento. Então a gente clamar por isso: Senhor, tenha misericórdia de nós somos povo da aliança, né? Ter esse benefício objetivo do perdão, né? Por isso que eu acho precioso esse momento da liturgia aqui da igreja, né? Quando a gente lê um texto de confissão e depois a certeza de perdão, porque às vezes, como o pastor falou muito bem aqui nesse momento hoje no culto, a nossa experiência às vezes não vai se coadunar com essas certeza e promessas objetivas da palavra de Deus, porque Deus fala, te perdoei, mas às vezes você fica remoendo aquele pecado, Deus, o que ele faz? Perdoa e lança no mar do esquecimento. Só que às vezes a gente, como pecador, a gente fica remoendo aquilo, trazendo à tona. Só que o Senhor, ele é misericordioso, ele derrama a sua graça sobre nós. Isso é um grande conforto, consolo na nossa caminhada, como aquele texto de Miqueias: ó inimiga minha, não se alegreis a meu respeito, porque ainda que eu caia, o Senhor é a minha luz, ainda que eu esteja em trevas, Ele é o meu caminho, né? A sua palavra é a lâmpada que me sustenta e me dirige
nesse caminho. E só para encerrar, eu não vou ter oportunidade de falar, né? Acredito mais, pode passar aí, Davi. A próxima aula seria o terceiro ingrediente, que seria a confissão, né? Que é os filhos de Israel puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Neemias 9:12 e Oséias 5:15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados. Esse texto é interessante, que é como se Deus falasse assim, ó, eu vou cessar as minhas benevolências para eles verem, porque esse povo estava dizendo o seguinte, a colheita, eu estou sendo beneficiado porque a gente está adorando tal Deus e está fazendo isso. Ele fala assim, então eu vou cessar as minhas providências boas para o meu povo, irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, é um Deus conosco, Deus Emanuel, que ele estava com o seu povo, mas quando o povo peca e não se arrepende, ele se afasta, retira, né, os seus favores paternais e fala assim, voltarei ao meu lugar, até que se reconheça culpado. E quando ele se reconhece culpado, Deus retorna com a sua... Tem um texto, eu não lembro se é em Juízes, que ele fala assim, que o Senhor ele não se aguentou. Ele fala assim, as minhas condescendências foram muito, que ele teve que ser misericordioso para o povo quando o povo se arrepende. E essa é a natureza do nosso Deus. Ele é fogo consumidor com os ímpios, né? Terrível coisa cair nas suas mãos, mas para nós que somos salvos, que somos crentes, nós temos um Deus que colhe as nossas lágrimas. Tem um salmo que fala assim, ele pega as nossas lágrimas no odre. E por que ele faz isso? Porque o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele foi um Deus que chorou. Ele viveu essa experiência. O texto de João, que eu acho lindo assim para nossa também meditação, é que ele fala sobre a experiência humana de Cristo, que é uma coisa fantástica. Se eu não me engano é no capítulo 3, que ele fala assim, ó, muitos creram em Jesus, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, né, quando a gente tem esse sumo, essa grandeza desse sumo sacerdote, que quando esteve aqui, chorou as nossas experiências, andou por aqui, dormiu nos barcos, teve as necessidades físicas e fisiológicas que nós temos, reconhece, por isso que quando ele hoje está lá, né, e vive a interceder por nós. Então nós temos esse grande sumo sacerdote que está à direita de Deus Pai, em posição de autoridade, né, de governo, e ele conhece as nossas fraquezas, sabe que somos pó. Então essa é a nossa certeza, de que temos um intercessor que vive, né, a interceder por nós, o seu povo, e que temos a convicção da certeza de perdão, né, que o Senhor derrama para o seu povo. Então vou orar para a gente encerrar. Passei 10 minutinhos, mas achei interessante aí, eu não quis tolir os irmãos de contribuírem, né? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, Senhor, ela nos envergonha, Pai, ela nos desmascara muitas vezes, Pai, porque a hipocrisia é uma aptidão que nós temos, Pai, como homens caídos, mas o Senhor, Pai, que é aquele que, pela Tua palavra, retira máscaras, é aquele que sempre com perguntas, Senhor, perscrutadoras, com perguntas sempre que requerem de nós uma posição, um autoexame, uma análise, Senhor, que o Senhor possa sempre, Pai, não retirar de nós a Tua palavra, porque uma vez, Pai, para o Teu povo, o Senhor disse que traria um juízo, uma sequidão, mas não de fome, não de sede, mas da Tua palavra, Senhor. Mas que nós, Senhor, não venhamos a ser como o povo da antiga aliança, que tinha 1000 preceitos, mas tratava isso como coisa vã, como coisa fútil. Mas que o Senhor, Pai, esteja sempre nos concedendo a sensibilidade de sentir os nossos pecados, as nossas fraquezas, e recorrer à cruz, Pai, recorrer ao Senhor, em quem não há condenação, em que o Senhor, pela obra consumada na cruz do Calvário, imputou a Tua justiça perfeita a nós. E assim, Pai, embora pecadores, somos justos diante do Senhor, não por nada que fizemos, Senhor, mas pela única graça e misericórdia que o Senhor quis, aprove ao Senhor derramar para o povo da Tua aliança. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso, e te rogamos, né, que o Senhor permaneça conosco nesse dia do Senhor, que nós possamos tirar, Pai, proveito desse grande dia, Pai, dia da feira da alma, que nesse deserto, Pai, que vivemos durante a semana, com todas as filosofias e ideologias do mundo, Senhor, sendo assolados com aberrações das mais diversas naturezas, Senhor, como teologia de gênero, como apologia ao aborto, Senhor, que aqui, Pai, com os santos, que aqui é onde esteja de fato todo o nosso prazer, ouvindo do Senhor, sendo instruídos e consolados, Pai, com as Tuas doces e firmes consolações.
Seja com o teu povo, Pai, perdoa o nosso pecado e faça-nos, Senhor, viver de forma digna do Evangelho, Senhor, vivendo para o teu inteiro agrado, de forma justa, sensata e piedosa neste mundo. É o que te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém.